crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Nosso Senhor, nosso bondoso Pai Celestial, estamos diante de Ti mais uma vez e queremos Te agradecer por Tua bondade, por Tua infinita compaixão e misericórdia que Tu sempre dispensa para cada um de nós, mesmo sabendo nós que nós não merecemos estas coisas, mas Tu sempre tens suprido as nossas necessidades, Senhor. E agora, nesta oração, nós queremos incluir ao Senhor os pedidos que estão aqui diante de mim, como o pedido pelo Gerson Alves, e o pedido também pela esposa do irmão Vicente, Senhor, que Tu concedeste que ela vivesse mais um ano aqui nesta terra, deste esta oportunidade de, durante todo este tempo, estar aprendendo e ouvindo, aprendendo do Senhor no Teu santo templo. E agora, Pai bendito, rogamos que o Senhor ajude cada uma destas pessoas e dê a eles a necessidade de cada um. Nós sabemos que a necessidade maior do cristão é estar cheio do Espírito Santo. Então, Pai, que esta bênção maior seja acompanhado de todas as outras coisas que o Espírito Santo traz. No nome de Jesus Cristo, oramos por cada um de nós nesse instante, pelos irmãos que acompanham este culto pela internet, aqueles que ouvirão depois esta gravação, que todos possam ser abençoados pelo Senhor. Que não seja o homem trabalhando, mas que o Senhor trabalhe através do homem. E sabendo nós que somos indignos de estar nesse lugar, pedimos encarecidamente, no nome de Jesus Cristo, pelo amor que o Senhor tem aos Teus filhos, que mais uma vez o Senhor fale a palavra aos nossos corações e que assim os nossos entendimentos sejam a cada dia renovados e transformados para termos a mente de Cristo. Para a glória do nome de Jesus Cristo, nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém. Louvado seja o Senhor por mais uma vez estarmos juntos. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, dos irmãos que vieram nesse culto, aqueles que estão com paciência do outro lado, esperando o momento, esperando, cantando, louvando juntamente conosco, e sabendo nós que essas pessoas às vezes não têm todo o tempo que nós podemos ter aqui, às vezes estão em conexão telefônica limitada, não é mesmo? E eles não podem passar muito tempo também, e às vezes torcendo para que não caia a conexão e todas essas coisas. Então vamos aproveitar e ficar de pé e vamos ler as Escrituras no livro de Hebreus, na epístola do apóstolo São Paulo aos Hebreus. Nós vamos ler no capítulo 6 e o versículo 4 até o versículo 6. Vamos ler as Escrituras. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Está escrito assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, reverentemente diante de Ti nós estamos mais uma vez. E temos lido isto nas Escrituras e sabemos o que a palavra do Senhor representa para nós. Ela é tudo para os Teus filhos, porque é a melhor coisa que o Senhor tinha para nos dar, para lutar contra o inimigo, contra Satanás, é a Tua palavra. E tudo na Tua palavra nos dirige a Ti, nos dirige ao Senhor. E cada vez que somos direcionados ao Senhor, estamos mais distante do inimigo, mais distante do nosso adversário. E assim vamos vencendo e podemos dizer, como disse Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Sim, nós nos firmamos nisto, sabendo que o Senhor é a rocha sólida, todas as outras coisas são areias movediças.
Então que possamos estar com os nossos pés firmados nesse instante, naquilo que é a rocha das eras, na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a glória de nosso Senhor, nós pedimos neste nome, o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Sentai-vos. Sentai-vos. Os irmãos que acompanham os cultos à distância, aqueles que recebem pelos correios as gravações e os textos, às vezes eles não acompanham o tanto que vocês já acompanharam, porque depende depois do processo, de como fazemos, de como imprimimos os nossos estudos, de como gravamos para poder enviar para as pessoas. Então, vocês aqui não precisam, não depende disso, né? Já estão ao vivo todos os cultos e podem acompanhar. Então, quando chegamos em um determinado nível no nosso aprendizado, sempre nos sentimos dirigidos a dar uma pausa em determinados temas e assuntos e começar um outro. E enquanto vocês vão aprendendo outras coisas, outros temas, as pessoas que recebem pelos correios, elas vão recebendo os cultos anteriores e vão acompanhando também todo o processo. E desde o culto de sexta-feira da Paixão, como chamamos, eu queria pregar um pouco sobre este tema a respeito da crucificação, de novo. E de lá para cá tenho tentado e não tenho conseguido de alguma forma. Então nós vamos, com a ajuda de Deus, iniciar nesse culto uma pequena minissérie de alguns cultos apenas, talvez 5 ou 6 cultos ou menos que isso, a respeito da crucificação. O tema é crucificando de novo a palavra. Crucificando de novo a palavra, ou a palavra de novo, novamente, tudo dá o mesmo sentido. E nós sabemos pelas Escrituras que a palavra, quando ela se manifestou, recebeu um corpo de carne para poder sofrer, pagar o preço por nós. E assim, quando crucificaram a Jesus Cristo, o Filho de Deus, eles estavam crucificando a palavra de Deus que tinha sido manifesta aqui na terra. O profeta do Senhor, ele nos falou algo como: a palavra sangrou por você. A palavra sangrou por você. Isto foi o que aconteceu na cruz. Mas aqui nós encontramos Paulo dizendo que aquelas pessoas, ele está nos chamando em Hebreus 6, para que possamos deixar os rudimentos da doutrina e prosseguir até a perfeição. Paulo, quando ele pregou tais coisas, ou ensinou tais coisas, principalmente na carta aos Hebreus, você junta isto com outras coisas que ele escreveu para outros irmãos, onde ele diz: pelo tempo que temos, já era para sermos mestres, não é? Para serem mestres, pelo tempo que estão aprendendo. Então eram pessoas que não conseguiam acompanhar ou aumentar, crescer na fé, que é em conhecimento de Deus mesmo. E Paulo aqui, quando ele escreveu esta carta, ele está dizendo: vamos deixar os rudimentos da doutrina, porque nós temos mais coisas para aprender. Vamos ter que prosseguir até a perfeição. Agora você sabe que essa perfeição jamais vai depender do meu ou do teu esforço, porque esta perfeição que Paulo fala é exato o que Jesus disse: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Sendo que o Pai é a própria palavra, porque estamos tratando agora de Deus mesmo, então você só poderá ser perfeito se tiver a totalidade da palavra em você, se tiver a completa revelação da palavra. Um homem, quando ele chega a esse estágio de perfeição, porque Deus está morando nele. Amém. Foi isso que aconteceu com Jesus. Disso se trata a estatura de um varão perfeito. Se alcança um grau, se alcança um estágio tão avançado que o próprio Deus, o Espírito Santo, diz: eu posso fazer morada neste vaso, porque ele me comporta, ele me cabe dentro dele. Amém. Eu posso habitar neste ser, nesta pessoa. Então, claro, que quando não se consegue alcançar isto, fica apenas titubeando nos rudimentos da doutrina. Agora, as pessoas querem avançar e querem alcançar a perfeição do conhecimento sem ter a base.
Então, se estamos falando agora de alcançar a cobertura, que é o complemento, que é perfeição, que é ser perfeito na fé e todas estas coisas, então esta perfeição tem que estar numa base sólida. E isto é na principal base, o início de tudo que foi chamado de fé, que é revelação. E foi a revelação que o próprio Deus trouxe para Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado és tu, não tu revelou carne e sangue, mas o Pai que está no céu foi quem te revelou. Então foi dito que nesta rocha, nesta pedra, a igreja estaria edificada. E qualquer um que não edificar a sua construção espiritual na rocha, na revelação, com certeza vai ruir, porque Jesus disse que aquele que não edifica na rocha, edifica sobre a areia. Vê? Então, quando não se tem uma edificação na verdade, não reconhece o que é a verdade. Quando não reconhece o que é a verdade, rejeita ela. E quando rejeita ela, até mesmo com boas intenções, por não entender o que é aquilo, quando rejeita, a crucificam. Vê onde eu cheguei agora? Então é daqui que nós partimos. Crucificam de novo a palavra. E Paulo disse que estas pessoas, elas chegaram a provar da palavra de Deus, das virtudes do século futuro, mas recaíram. Elas não avançaram, elas não prosseguiram. Então o que acontece? Deus continua avançando, o pilar de fogo continua avançando, continua iluminando aos filhos de Deus, e estas outras pessoas não conseguem avançar. Então, por elas ficarem estacionadas ou apenas sonhando com o passado, ou imaginando o passado, vivendo pelo reflexo do passado, e apenas tendo uma imaginação como será o futuro, sem nunca se estabelecer no presente, no que Deus realiza, o que acontece? À medida que a coluna de fogo vai avançando e Deus vai trazendo mais conhecimento, tais pessoas não podem alcançar esse conhecimento. Então o que elas fazem? Elas fecham seu entendimento para aquilo que Deus continua mostrando e diz, eu não posso aceitar isto, ou eu não posso crer nisso, ou isto é demais para mim, ou se quiserem pode seguir assim, mas eu prefiro ficar como estava. Então quando elas fazem isto, automaticamente elas estão crucificando outra vez o Filho de Deus. E quando expõem ao vitupério, quer dizer, colocam isso em vergonha pública, porque rejeita e decididamente diz que não crê, que não é correto, que é falso, e começa então os nomes de blasfêmias e tanta coisa. Estão prontos para avançar comigo nesse aprendizado? Amém. Pois bem, nós vamos então rever isto apenas esta vez. Observe. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus. Então, se você acha que foi muito sofrimento crucificar a Jesus há 2000 anos atrás, imagine que esta crucificação vem acontecendo, vem se repetindo quando as pessoas rejeitam aquilo que Deus envia. Eu quero então ler para vocês o que o profeta do Senhor pregou na mensagem. Quem é este Melquisedeque? Veja que nós já temos alguns meses que nós não pregamos estudando esta mensagem. Então, esta série de sermão que teremos sobre a crucificação da palavra, estaremos baseando-nos também na mensagem quem é este Melquisedeque. E desta feita nós vamos ler o parágrafo 163. 163, na tradução que temos aqui do Brasil da mensagem quem é este Melquisedeque? O William Branham está fazendo quase as orações finais neste sermão, e ele diz assim: querido Deus, creio nas Escrituras que tu tens dito que tu és o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E tão sinceramente em meu coração, Senhor, eu sei que algo está se preparando para acontecer. Não posso identificá-lo com precisão. Tenho medo de dizer qualquer coisa, Senhor. Tu conheces o coração do teu servo. E quantas vezes, através das eras, quando tu mandavas coisas, as pessoas falhavam em receber aquilo. Entendem o início que eu fiz agora há pouco? À medida que Deus vai trazendo novo conhecimento, por as pessoas não conseguirem acompanhar, não abrir o entendimento para aquilo, elas não podem ver, rejeitam e assim
crucificam. Veja isso aqui. Quantas vezes, através das eras, quando tu mandavas as coisas, as pessoas falhavam em receber aquilo. O homem está louvando a Deus constantemente pelo que ele fez e dizendo que grandes coisas ele vai fazer, porém, ignorando o que ele está fazendo. Assim tem sido através da era ou das eras. O quê? Olha para o que Deus fez, fica falando do que Deus pode fazer, mas não vê o que Deus está fazendo no momento. Veja, assim tem sido através da era. Vê? Porque a igreja romana, é uma pergunta que ele faz, por que a igreja romana falhou em ver a São Patrício como profeta de Deus? Por que mataram a Joana d'Arc quando ela era uma profetisa? A queimaram como bruxa? Pai, isto sempre tem acontecido. Vê? Tu ocultas dos olhos dos sábios e entendidos. Não é de se admirar que tu dissestes àqueles sacerdotes: vós adornais os sepulcros dos profetas, e fostes vós os que lhes puseram ali. Veja a acusação de Jesus, falando ao sacerdote. Vós adornastes os sepulcros dos profetas, sendo que foi vocês mesmos quem os mataram. Irmão Brando está citando isto na sua oração. Ele diz, depois que eles se vão, os profetas de Deus, eles veem o erro. Só depois que o profeta sai de cena, só depois que eles mesmos matam e rejeitam, depois sai de cena, é que eles veem. Lembram da cruz? Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Mas depois que o crucificou, vê? Observe. Depois que eles se vão, eles veem o erro. Sempre te perseguem, Senhor. Veja, ele está falando de profetas que foram mortos, de homens que Deus enviou, que as pessoas rejeitaram e mataram, e ele está dizendo aqui, olha, sempre te perseguem, Senhor. Porque cada vez que esses homens enviados de Deus foram perseguidos, as pessoas estavam perseguindo o próprio Deus. Vocês concordam com isso? Porque essas foram as palavras de Jesus. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Quem rejeitar a mim, rejeita aquele que me enviou. Vê? É precisamente as Escrituras. Então observe. Sempre te perseguem, Senhor, de qualquer modo que vens. Em outras palavras, sempre te perseguem, Senhor, na forma em que tu vens. Então, na forma que Deus se apresenta no momento, as pessoas falham em ver. Elas não conseguem captar. Só depois do acontecimento passado é que elas começam então a pensar, eu acho que foi Deus mesmo, realmente. Aí começa a ler as Escrituras, eu creio que aconteceu isto. Mas se tivesse vindo naquele tempo, tinha rejeitado, tinha crucificado. Verdade. Vê? Então tem aqui nesta oração do servo de Deus, William Branham, tem duas coisas aqui que eu gostaria de tirar para nós, para a nossa meditação, do que ele está nos dizendo aqui neste sermão. Observe estas coisas. Em primeiro lugar, ele diz: as pessoas não reconhecem a palavra manifestada durante sua hora. Este é o ponto número 1. Quando a palavra se manifesta naquela hora, o povo não reconhecem. Eu disse bem no iniciozinho que quando crucificaram a Jesus Cristo, eles estavam crucificando a palavra que tinha se manifestado, correto? Amém. É isto, vê? Este é o primeiro ponto. As pessoas não reconhecem a palavra manifestada durante sua hora, no momento que elas estão vivendo, no momento presente delas. Então, do ponto número 1, vem o número 2. Por elas não reconhecerem a palavra manifestada na sua hora, o resultado disto é o ponto número 2. Eles crucificam de novo. Eles crucificam de novo ao Senhor. Porque não conseguiram enxergar que era Deus manifesto através de sua palavra. Então, este ponto número 1, vê? A falta para reconhecer a palavra manifestada durante a sua hora causa estas coisas. Primeiro, eles sempre estarão olhando
para trás, olhando para o passado. É por isso que eles falam em ver o presente. Porque a sua visão, ao invés de estar olhando para o momento ao redor, eles estão com a sua mente, com a sua visão mental lá no passado, no que Deus fez há tempos atrás. Vê? Então, por outro lado, como Deus nunca muda e Ele continua cumprindo sua palavra da forma que Ele disse que faria, as pessoas ficam interpretando a forma de Deus manifestar. Então elas pensam que Deus fará de uma forma. Quando Deus então faz da forma que Ele disse, então eles não conseguem conceber. Então observe agora por que William Branham nesta oração disse que as pessoas estão olhando para trás e olhando para o futuro sem conseguir enxergar o presente. Por quê? Para trás é fácil, porque já aconteceu, já se tornou história. E pode ser comprovado pelos livros, pelos acontecimentos, pelos testemunhos. Vê? O que está falando do futuro, eles podem muito bem dizer, Deus vai fazer isto. E agora, no tempo presente, começa a interpretar e a explicar a forma que Deus vai fazer. Com a sua imaginação limitada, vê? Sem obter a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela se atém na palavra e não foge da palavra de forma nenhuma. Mas a mente humana começa a especular, a imaginar, a pensar e diz, Deus vai fazer desse jeito, o milênio vai ser desta forma, nós vamos ter um corpo assim assado, o nosso corpo será desta forma, vamos comer isto e aquilo, vamos morar em tal lugar assim, vamos para um monte e tal coisa, e começam a especular. E tal profeta é quem vai estar no milênio, e tal pessoa é quem vai estar lá, e o governo do milênio vai ser assim, assado, e outros vai ter ressurreição no milênio, outros dizem, não, no milênio nós vamos dominar sobre essas nações que estão aí, e cada um começa a imaginar o futuro, interpretando, e interpretam porque não vê o que está acontecendo no presente. Se visse realmente o que Deus está fazendo no tempo presente, jamais interpretariam o futuro. Verdade. Então, por eles colocarem uma interpretação no futuro, claro que não vai acontecer como eles imaginam. Então, quando eles chegarem nesse futuro, ou quando esse futuro se tornar presente, eles não aceitam o que Deus fará naquele momento, porque eles pensam diferente do que Deus está fazendo. Não conseguem acompanhar. Deus faz da forma que Ele disse que faria, mas as pessoas ficam pensando no futuro e imaginando como será. E Deus faz de forma diferente do que eles imaginam. Então vamos voltar agora lá no passado rapidamente para ver como isso aconteceu. A Bíblia dizia, estava escrito no Antigo Testamento, o profeta Isaías disse, uma virgem conceberá, dará à luz um filho, seu nome será este, contou tudo como seria. Eles tinham visto nas Escrituras, mas era o futuro. Então eles começaram a imaginar, os sacerdotes começaram a interpretar. Bem, ele quis dizer uma virgem? Outro começou a interpretar e disse, não, eu acredito que é uma moça jovem. Deve ser uma mãe nova, bem novinha, deve ser uma jovenzinha, uma jovem senhora. E começaram as interpretações. E outros diziam, olha, está aqui nas Escrituras, virá ao seu templo o Senhor. Vê? Isso estava no Antigo Testamento. Então, claro que o sumo sacerdote esperava que fosse dali. Então tinha que ser da linhagem sacerdotal. E assim ia acontecendo as interpretações. Então, quando chegou no tempo dessas profecias se cumprirem, Deus realmente fez como Ele disse que faria. Uma virgem concebeu. E aos 30 e poucos anos, o Senhor veio ao seu templo. O Pai veio e habitou no Filho em plenitude. Amém. E depois que isto aconteceu, então o Senhor foi ao templo. O Pai encarnado do Filho entrou no templo e leu a profecia correspondente ao tempo presente e disse, hoje tem se cumprido estas Escrituras diante dos vossos olhos. O que aconteceu? Dali por diante começaram a querer apedrejá-lo. E estava acontecendo do jeito que Deus disse através dos seus profetas. Mas eles não conseguiram entender. Porque simplesmente eles interpretaram. E é o ensinamento da mensagem, o ensinamento da palavra, o ensinamento da doutrina de Cristo vem para exatamente tirar aquilo que é humano, que é do homem, para que o homem deixe Deus trabalhar com o seu povo. Amém. Nenhum alimento que venha do homem poderá satisfazer a noiva de Jesus Cristo. Somente o alimento entregue por Melquisedeque. Amém. Apenas isto, o pão e o vinho que Melquisedeque tem vindo para dar para a sua igreja, que é a palavra, o pão que desceu do céu, e o vinho que é o estímulo da revelação. Amém. Outra coisa não vai servir de forma nenhuma, porque o teu estômago é de
bomba e ela simplesmente não pode comer outra coisa que vem de um pensamento humano, que é pura carniça, é lixo. É verdade. Então observe isso aqui. Por eles estarem olhando adiante e atrás, eles não podem ver o que Deus fará quando chegar o momento da palavra se cumprir, porque eles colocaram sua interpretação. E isto aconteceu durante todo o tempo. É o que nós lemos na oração do William Branham, na mensagem que esse Melquisedeque. Sempre tem acontecido, Senhor, durante as eras. Eles sempre te perseguem em todas as formas que tu vem. Eles te perseguem. Então o que acontece? Por eles rejeitarem e não terem uma boa aceitação para a palavra, isto prova que eles não estavam ordenados para entender. Eles não estavam ordenados para entender. Vê? Então eles obterão qualquer coisa menos aquilo que é a palavra. Portanto, em consequência disso, dessas coisas que vocês já ouviram, eles então crucificam a palavra de Deus outra vez e a expõem a uma vergonha pública. A expõe a vergonha pública. Então eu gostaria de, nesses poucos minutos ainda, simplesmente focalizarmos aqui, pensarmos um pouquinho neste ponto número 1. No ponto número 1, que diz: a falta de reconhecer a palavra manifestada para a hora. Isto faz com que eles crucifiquem. E eles falham em ver a palavra manifestada para a hora, porque estão olhando sempre para trás. Vamos ler um pouquinho as Escrituras? Vamos ler Mateus capítulo 13. No livro de São Mateus capítulo 13, o versículo 10, vamos ver como está escrito aqui nas Escrituras, para que você possa entender melhor estas coisas. Observe isto. São Mateus capítulo 13, versículo 10. E acercando-se dele os discípulos, que seria aproximando-se, não é? Mateus 13, 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós, é dirigido a alguém, vê? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então é negado para tais pessoas. Eles não estão ordenados para receber isto. Vê? Versículo 12. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Note que Jesus disse a seus discípulos que as parábolas significavam, queria dizer algo. Por isso ele falava em parábolas. E isto era para aqueles que entendem. A parábola, ela vai fundo, vai firme lá na sua consciência, lá no profundo do seu ser, lá na sua alma. E arranca o que deve arrancar, coloca o que deve colocar. Você consegue enxergar além de qualquer coisa o que está sendo dito através daquela parábola. Mas aqueles que não entendem, a parábola é exatamente para esconder a verdade destas pessoas. Vê? É falado em parábolas para que estas pessoas não possam compreender. Então, as histórias, você veja que William Branham pregou tanta coisa em parábolas. Podemos ver isto nos seus sermões, como ele contava determinadas histórias, determinadas coisas, e ali estavam inseridas as pepitas doutrinárias, e exatamente essas coisas eles passam por cima e não conseguem enxergar, não conseguem ver. Então as histórias são exigidas para encobrir desses que não são destinados a entender. Então por isto é falado em parábolas. Então vamos continuar a leitura de Mateus 13, versículo 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías. Então tinha profecia para estas pessoas que não podiam entender. Eles não eram destinados ou predestinados a compreender
a Deus trabalhando no momento que eles vivessem, ou que eles estivessem em atuação. Isto você sabe que se repete em nossos dias, porque todo o Novo Testamento fala dessa hora. Aprendemos isto e acho que está bem batido na nossa mente. E nele se cumprem as profecias de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Às vezes os irmãos perguntam, mas essas coisas que estamos aprendendo, o povo está ouvindo, o povo está acompanhando isto. Eu digo, com certeza eles ouvirão, eles lerão, porque está à disposição de todos. Mas olha o que está escrito nas Escrituras: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Existem profecias desse tipo que se cumprem na vida das pessoas. E quando estas pessoas estão em pé diante da palavra manifesta, diante daquilo que Deus está mostrando, e elas rejeitam e elas crucificam a palavra, lembre-se, estas pessoas também são a palavra de Deus em carne. A palavra está encarnada. Senão a profecia não se cumpriria. Vê? Por isso foi dito para Judas: o que tendes para fazer, faz depressa. Ele estava predestinado para aquilo. Tinha uma profecia a respeito dele, e aquela profecia estava chegando ao seu cumprimento, e quando ela se cumpre, ela se encarna em alguém. É a palavra encarnada. Vê? Só que uma parte é para rejeitar, outras é para dar boas-vindas. Outras é para dar bem-vindo, Senhor Jesus. Amém. Vê? O meu coração está aberto para ti. Então, versículo 15. Porque o coração... Olha, eu acabei de falar disso, meu coração está aberto. Olha para aqui. Porque o coração deste povo está endurecido. Quem é este povo? Aqueles que falham em ver. Aqueles que interpretaram o futuro, e quando o futuro se tornou presente em suas vidas, eles rejeitaram. Eles não conseguiram entender que era Deus fazendo, porque não combinava com suas imaginações. Vê? Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Eles não dão boas-vindas. Eles escutam assim meio ressabiado, de eu sei lá, né? Sei não, de onde está vindo isso? Quem está pregando isto? Que grupo é este? Que companheirismo é este? Quem é este povo? Quem é que está dando cobertura? Estão ligados com quem? Saiu de qual seminário? De qual igreja ele veio? E assim vai. As mesmas perguntas que faziam com Jesus. Ele pertence ao Sinédrio, ele saiu dos fariseus, é dos saduceus. Não, é lá é lá de Francisco Morato. É lá de Nazaré. Mas pode sair alguma coisa boa daquele lugar, né? Então as pessoas têm que serem convidadas. Vem e vê, escuta, vê, procura aprender, desce desse pedestal tão grande que já estão, né? E tem humildade de ouvir um pouquinho. Observe, versículo 15 ainda, não é? Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Quer dizer, eles não são curados, não são salvos, não alcança esta salvação, porque os seus olhos foram fechados, seus ouvidos também tapados, e seu entendimento não são abertos, que aqui se trata o coração, que é o entendimento. Agora o versículo 16. Mais bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, amém, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouviram o que vós ouvis, e não ouviram. Amém. Pois bem, agora Jesus, em sua explanação, ele não tem terminado ainda aqui a explicar estas coisas. Jesus segue falando a respeito destas coisas neste mesmo capítulo, para fazer uma ilustração, para ilustrar este ponto um pouco mais além, um pouco mais adiante do que estou tentando falar para vocês acerca da eleição. Porque eu disse que estas outras pessoas que não conseguem entender o plano de Deus para o dia em que vive, elas crucificam o Filho de Deus, crucificam a palavra de novo, porque o seu entendimento não consegue ver, eles estão cegos e não conseguem enxergar. Então Jesus continuou mostrando mais além. Versículo 18 de Mateus 13. Escutai vós, quer dizer, estejam atentos,
Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, vê que tudo se trata da palavra? Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo. Então procure entender, viu? Olha, procure entender. A mesma coisa de um aluno que vai para a escola e o professor começa a desenhar lá e a escrever aquelas coisas. E é complicado no início, você não sabe nada do que é aquilo. E há aquelas contas, porque 2 mais 2 não sei o que, e X para lá e aquilo para cá. E a mente fica toda embaralhada. Mas com o tempo, com paciência, ela vai olhando, e os símbolos vão fazendo sentido, as coisas vão fazendo sentido. Então é assim com você também, é assim conosco também. Às vezes fica complicado as coisas, mas você se aplica, mas você vai outra vez para a aula, você começa a ouvir de novo, você coloca a gravação lá, você pega os estudos para ler, pega as escrituras para ler, daqui a pouco a coisa vai se encaixando e os símbolos vão tendo sentidos para você, vê? Porque Deus vai abrindo o teu entendimento, porque semente de vida eterna está na tua alma, está em você. Esta é a verdade. Então observe isto aqui, o versículo 19 ainda. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Rapidamente o inimigo vai lá e diz que é isso, deixa dessas coisas, esquece isso, deixa isso de lado, do jeito que está bem, vamos assim mesmo, já fizemos tanto, já ganhamos tanto para Jesus, já temos um nome, já temos aí um ministério tão grande, deixa isso quieto. Eles não sabem que é o maligno que está tirando-lhes isto deles. Vê? Versículo 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra. Se você fazer uma vírgula aí onde tem uma vírgula, e ir de novo para aquela leitura que fizemos no início, lá diz, você pode ficar aí mesmo que eu vou ler aqui para vocês. Observe. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, vê? Agora vamos voltar para a leitura aqui, outra vez. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra. Você vê que eles chegaram a ouvir? Amém. Vê? Chegaram a participar daquilo. E logo a recebe com alegria. Louvado seja o Senhor. Oh, glória a Deus. Outros dizem, agora eu tenho uma novidade para pregar para o povo. Agora eu tenho uma novidade para pregar para a igreja. Eu posso sair daquela mesmice, aqueles mesmos assuntos de antes. Temos agora assuntos extraordinários da mensagem que podemos entregar para o povo. E é aquela alegria. E não percebe que está sendo enganado, ludibriado. Vê? Não consegue entender que está sendo enganado, seduzido. E aquilo é usado apenas como algo momentâneo. Daqui a pouco volta a mesma coisa, a mesma incredulidade, a rejeitar o que Deus mandar para frente. Ou usará um novo entendimento que Deus está trazendo em benefício próprio para atrapalhar os outros, para destruir os outros, para falar mal dos outros, para condenar os outros, para jogar os outros no buraco e cobrir de terra e todas estas coisas. Eu gostaria muito de ir longe disso aqui, mas o tempo não nos permite, porque eu tenho que concluir pelo menos esta primeira parte aqui. Observe. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Agora pare outra vez aí, porque tem um ponto, não tem? Cada vez que nós lemos sobre estas parábolas, sobre estas coisas, nós temos muito que comentar sobre isso. Observe que este que ouve com alegria e tal, diz que não tem raiz em si mesmo. Agora você sabe que a raiz fica escondida numa árvore, numa planta. Ela está escondida. Você pode muito bem ver o que acontece depois das folhas, quando vem as flores, e se espera o fruto. E no fruto está o quê? A semente, correto? Amém. O que é os frutos? O que é o fruto que se espera? William Branham chama esses frutos de um ensinamento do tempo. Então, nesse fruto do ensinamento do tempo está o quê? A semente, que é a palavra de Deus. Amém. Agora você sabe disso, e se não sabia ou nunca se ligou a isso, lembre-se que quando você colhe a semente e a árvore fica para trás, se apodrece ou não, se continua ou não, mas tem uma coisa:
Aquela semente que você colhe das pontazinhas da rama, ou seja o que for, ela teve que passar pela raiz. Ela veio da raiz. Ela passa pela raiz, passa pelo caule, passa por todas as galhas, por todas as ramagens, até que chega lá no final. Aquela árvore, ela terá que permanecer viva ali, até que ela coloque a última semente para fora. Vê? Agora, e quando temos agora uma árvore que não tem raiz? O que acontece? Como pode, com o passar do tempo, aquilo que ouviu e aprendeu, e leu, e meditou, como pode aquilo produzir frutos do Espírito? Como pode aquilo se tornar a semente madura? Se não tem raiz, ela não conseguiu se fincar os pés ali, se segurar ali, absorver os nutrientes ali, para poder a semente passar pelas raízes e ter todo o processo. Vê que coisa? Vamos para a leitura. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. São pessoas que se ofendem muito fácil. Quando está tudo bem, glória a Deus, está bem. No primeiro desvio, no primeiro deslize, na primeira coisa que não dá certo, no primeiro negócio que foi de água abaixo, na primeira compra que apodreceu, ou seja o que for, no primeiro negócio que fez e parece que a coisa não foi como gostaria, na primeira mudança que fez foi tudo errado, já diz, eu acho que Deus não está comigo não, Deus não gosta de mim, porque não é possível, eu sou filho dele. Vê? Vamos ler as escrituras, está tudo na Bíblia já. Quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Porque tudo vem antes. O trabalho vem antes, o dinheiro vem antes, a comida vem antes, a escola vem antes, a educação vem antes, o trabalho vem antes, a saúde vem antes. Tudo vem antes da palavra. Sendo que Jesus disse ao contrário, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. As outras coisas é automático. Deus prometeu suprir as nossas necessidades e abrir porta onde não tem porta. Vê? Na realidade, um cristão precisa viver por fé. Caso contrário, não estará agradando a Deus. Porque todo mundo luta, gente. Todo mundo luta, todo mundo trabalha, todo mundo se preocupa. As pessoas estão aí amanhã dia como os doidos correndo para lá e para cá em busca de ganhar mais e com medo da bolsa de valores cair, ou seja o que for, e tudo isso. Todo mundo, por infeliz que seja, incrédulo que seja, estão batalhando pela vida. Agora quero ver quem está batalhando pela vida eterna. E Jesus não disse? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que para a vida eterna permanece. Amém. Este é o conselho que o Senhor Jesus dá para nós. Cuidado, vamos ter cuidado para que os cuidados desta vida não tire de nós aquilo que é permanente. E lembrando na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, aquela de novembro de 65, quando ele teve a visão do paraíso, ele disse, irmãos, por tudo que você ganhar nesta vida, cuidado, não fique sem aquilo lá. Amém. Não fique sem aquilo lá. Pregamos já com isso também. Então, vamos concluir aqui, vamos passar aqui pelo versículo 22 e 23 rapidamente. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Agora, se você ouve e compreende, você faz o que a palavra de Deus diz para fazer. Eu poderia agora parar aqui e entrar em vários detalhes da nossa vida, das nossas decisões, dos nossos negócios, do nosso dia a dia, dos nossos familiares, seja o que for. Se você ouve a palavra e compreende a palavra, então você vai agir de acordo com a palavra. Amém. Vê? Agora, estamos em busca de conhecimento, as pessoas estão atrás de revelação e de mais revelação, mais coisas profundas de Deus. E eu fico sem saber o que dizer para tais pessoas, ou para mim mesmo quando sou tentado a isto. Porque, escuta, se uma coisa tão simples do nosso dia a dia, não conseguimos ainda colocar a palavra na frente disso,
Vê? Se uma coisinha tão simples, coisas materiais das nossas vidas, ainda está nos atrapalhando a ponto de não colocarmos a palavra de Deus na frente, como deve a arca ir na frente, como é que queremos entender isto e isto e isto e isto? Sendo que a coisa normal, que qualquer pessoa que nem crente compreende, pratica, faz ou não faz, dependendo do que seja. Quando eu entrar em detalhes sobre isso que eu acabei de vos falar, talvez você já tenha esquecido disso. Mas é assim mesmo, eu sou dessa forma. O que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Não importa se eu esteja produzindo só 30, mas quando eu juntar com os seus 60 e com 100 de outra pessoa, já vão 160, já são 200, né? 190, boa de conta. Assim, irmã Simone. Pois bem, vê? Não importa se é só 2 que você consiga produzir, mas junto com os 4 de alguém, com os 20 de outro, com essas coisas todas. Você sabe que tem pessoas, falando em números, tem pessoas que dizem assim, olha, eu tenho tão pouco para ajudar, eu quase não tenho nada, e é tão pouquinho, minha oferta é tão pequenininha, e acho que isso aí não vai acrescentar em nada não. Mas meu filho, quando junta os seus 5 centavos com os 10 de outro, com os 20 de outro, com os 50 de outro, já dá uma soma, vai se multiplicando. Apenas um simples e pequeno exemplo. Sabe? Às vezes achamos que temos muito pouco para oferecer para Deus, mas Deus o que precisa é que aquele pouco que você tem seja juntado com o muito de outro. Tem uma soma no final da história para ser colocada em prática. Vamos ver aqui. Eu poderia entrar em vários campos com isso aqui, 30, 60 e 100, mas não é para este culto ainda. Observe agora, nós lemos até o versículo 23, não é? Tá. Note que esta parábola que Jesus disse nos mostra o resultado. Ele está mostrando resultados aqui. Ele está mostrando o resultado daqueles que entendem contra aqueles que não o fazem. Não fazem porque não entendem, porque se entendesse fazia. Esta é a verdade, viu? E Jesus está mostrando o que é o resultado, fazendo uma comparação, fazendo aqui um confronto. Comparando os que ouvem a palavra e entendem, e os que ouvem e não entendem. Então, se não entende, não vai praticar. Se não vai praticar, então rejeita. Porque ou você é de Deus ou é do diabo. Não tem meios termos. Não tem meios termos. Então você observa, novamente, nós vemos Jesus dizendo nesta parábola, falando a respeito dessas mesmas coisas, no livro de São Marcos. Veja aí no livro de São Marcos. Mas, no registro de Marcos, nós temos uma ligeira alteração no comentário aqui, na narração que está no livro de São Marcos, capítulo 4, São Marcos capítulo 4, versículo 10. Veja como está na sua escritura. É o segundo livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, capítulo 4, versículo 10. Veja. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Observe, mais o versículo 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. No relato que nós lemos no outro livro, diz para que eles não sejam sarados. Mas agora, nesse relato, diz para que não lhes sejam perdoados os pecados. Se pecado, como temos aprendido, é incredulidade, eles continuarão então descrendo naquilo que Deus está fazendo. Eles continuarão incrédulos quanto à palavra de Deus manifesta no seu tempo. Observe que nesta parábola nós encontramos a Jesus que nos diz de novo o propósito, qual é o sentido que tem por trás
de contar estas histórias, de contar estas parábolas, ou estas ilustrações. Ou, as parábolas foram contadas com um propósito. O que você acabou de ler agora no livro de São Marcos, Jesus está dizendo assim, para Pedro, Filipe, Bartolomeu, seja quem for. Agora para mim, para você, para João, para Maria, seja quem for. Ó, observe. O propósito destas parábolas, eu contei estas coisas por parábolas para cegar a compreensão daqueles que estão de fora. Quer dizer, não são do círculo, não são de dentro, não são daqueles que pertencem ao reino de Deus. Então Jesus está dizendo, eu falei por parábolas para cegar o entendimento deles. Porque somente os filhos de Deus é que podem receber a palavra, porque eles têm que produzir a palavra. Os outros não, porque a minha semente não está nele, minha palavra não está nela. Eles não são eleitos, não são predestinados, eles não estavam no meu pensamento antes da fundação do mundo. Vê? Não foram elegidos. Então, quando eu chego aqui, estou aqui para cumprir a palavra, eu me dirijo unicamente àquela classe de pessoas que são meus. Por isso Jesus disse, ele que veio buscar aqueles que eram dele. Vocês conhecem as escrituras, não lembro agora para citar para vocês, mas vocês sabem das coisas. Veio para o que eram seus. Veio para o que eram seus. Ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem tantas coisas que poderíamos pregar aqui, mas vamos ler mais um pouquinho as escrituras. De novo, vamos ver isso no livro de São Lucas. Nós encontramos a mesma cena, uma vez mais. Lucas capítulo 8, versículo 9. Deixe-me ver como está aqui na tradução que eu uso. São Lucas capítulo 8. Deixe-me ver também as horas, porque eu não posso ultrapassar tanto. Lucas capítulo 8, versículo 9. Veja como está aqui. E os seus discípulos, E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Amém. Por que estamos lendo esses três relatos? Porque os três se complementam. E cada um mostrou por um ângulo o que Jesus estava passando para os seus seguidores. Nas outras narrações é dito que o que estava no espinho, o da beira do caminho, são aquele que ouve a palavra, que ouve a palavra, que ouve a palavra. Mas por que eu tenho que ouvir a palavra? Por que eu tenho que ouvir a palavra? Porque aqueles não tinham raiz própria. Então eu vos disse que a semente vem, passa pela raiz, passa por toda a árvore e depois quando sai fora é a semente. Outra vez. Então aqui Jesus está mostrando o que é esta semente. Nesta narração agora. Observe o versículo 11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Como é que você se salva? Crendo. Não é isso? Amém. Porque Deus enviou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê. Amém. Não é isso? Amém. Então aqui está. Quando estas pessoas ouvem a palavra e aquilo vai ao seu entendimento, o diabo tem uma forma de tirar aquilo. No culto anterior, nós falamos sobre camadas. Na nossa memória, na nossa imaginação, no nosso entendimento. E quando aquilo fica apenas na primeira camada, na camada superficial, qualquer coisa pode tirar aquilo. Porque aquilo ainda não foi às profundezas. Aquilo ainda não desceu ainda. Vê? Mas quando um cristão, porque dentro dele já tem esta fagulha de vida eterna, então quando a gota de chuva do ensinamento vem, quando a palavra de Deus vem como uma chuva, apenas rega aquilo que já está ali. Então é palavra sobre palavra. Vê? Palavra sobre palavra. Mas estes outros aqui, eles não têm isto. Eles não têm isto.
Então, quando eles ouvem a palavra e até gostam, mas aquilo fica apenas mental, intelectual, conhecimento humano. Então o diabo vem com uma coisa mais florida, uma coisa mais bonita, um ensinamento mais abrangente, aquela coisa e tal, que o povo sabe e tudo mais, e rapidamente tira o que foi realmente a palavra semeada, porque aquilo ficou apenas na capa de cima, facilmente aquilo é movido. Observe. Bem, e os que estão sobre pedra, o versículo 13, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, percebem? Na outra narração diz que eles não tinham raiz em si mesmos, mas aqui está indo mais além o ensinamento. Está nos dizendo que eles apenas creem por algum tempo. E quando se crê por algum tempo, não chegou o tempo determinado de trazer a semente à vida. Não adiantou, plantou feijão. O feijão até que cresceu bonito e começou a colocar as vagenzinhas e tudo mais, e começou até a criar os carocinhos dentro da vagem. Mas acontece que aquilo não amadurece. Começa a chover demais e o lavrador se preocupa e, oh meu Deus, se saísse um solzinho, se for muito sol não dá, não é? Porque a terra fica seca e daqui a pouco está aquela terra toda alagada e aquele feijãozinho não consegue resistir, ele apodrece antes do tempo. Vê? Ele apodrece antes do tempo. Então nós temos aqui este quadro, estas pessoas, que eles ouvem apenas por algum tempo, eles creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Agora, no tempo da tentação se desviam. Isto não está dizendo para mim que estas pessoas vão para o mundo. Elas não vão para o mundo. Elas não vão voltarem lá para a sarjeta, para os bares, para a prostituição, para a vida de mentira, do roubo, do adultério, ou seja o que for. Não, senhores. Porque o Lembrando diz que às vezes, quando você... Ele diz assim, muitas vezes estamos na igreja mais desviados. Porque estamos quebrando a palavra, não estamos obedecendo a palavra. Vê? Então observe isto aqui nas Escrituras, observe. E no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos? Esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados, e riquezas, e deleites da vida, e não dão fruto com o quê? Perfeição. Então volta aqui outra vez a mesma coisa que você leu antes. Lá em Hebreus 6, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Agora, este que é perfeito é o próprio Deus. Amém. Somente o Espírito Santo, Deus mesmo em você, é quem poderá dar frutos perfeitos. Esses frutos perfeitos terão que ser exatamente a palavra perfeita. Por isso que a última mensagem e a primeira mensagem é a mesma. A mensagem para a igreja Alfa é a mesma mensagem que vem na igreja Ômega. É a mesma doutrina, é o mesmo ensinamento, é a mesma mente de Cristo. Que Paulo se referiu a ela naquele tempo, é a mesma coisa que acontece neste tempo. Enquanto isto, tem estas pessoas que ficarão à margem, sem compreender. Vamos ler só aqui mais um pouquinho. Eu estava no versículo 15, não é isso? Aliás, o 14. Estes não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra? Quem é esta? Que semente é esta? Estes são os que, ouvindo a palavra. Agora você veja que nessas explicações aqui do Senhor Jesus, você pode juntar a mesma coisa, tanto a pessoa em si, como a palavra em si. Porque a palavra, ela vem naquela pessoa que tem a mesma natureza da palavra. Então aqui, imagine a semente que caiu entre os espinhos. A que caiu na beira da estrada. A que estava em cima do lajeiro, em cima da pedra. Observe isto. E a que caiu em boa terra. Onde esta palavra caiu? Está dizendo, estes são os que ouvindo a palavra a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Não fique daquele jeito. Hoje eu sou crente, amanhã não. Hoje eu estou na igreja, amanhã todo mundo. Hoje eu creio, amanhã eu estou descrendo. Não, esses são frutos
permanente, são frutos com perseverança. Amém? Então, nós vamos finalizar isso por aqui, porque com este pensamento agora, se nós cremos que Deus não muda, se nós cremos que Deus é o Deus imutável, então nós devemos poder ver esta mesma cena em outras eras. Durante todo o tempo de Gênesis a Apocalipse, em todos os milênios da história humana, você encontra estas mesmas coisas que você acabou de ouvir, agora sendo lida para você. Sempre foi desta forma. Deus se manifesta, a palavra se manifesta, e as pessoas não têm o entendimento aberto para perceber que aquilo é Deus, que aquilo é o mover do Espírito, que aquilo é o trabalho de Deus. Então elas começam a trabalhar por si próprias, fazendo por si mesmas, e dizendo, estou sendo dirigida, Deus está me dirigindo, Deus me disse isso, Deus disse para fazer assim, e contrariando a toda palavra e totalmente fora da revelação. Você diz, mas eu não vejo isso acontecer, eu não vejo as pessoas tão fora da palavra assim. O que você vê? 99% da verdade não é a verdade. Porque 1% de mentira que está ali é o fermento que leveda toda a massa. Põe tudo a perder. O 1% de erro, de mentira, de tortuosidade que tem 99%. Não pense que os 99% vai converter o 1%. Não, senhores. O 1% vai penetrar em todos os 99% e o final é isto: nunca vos conheci. Vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus por Ele ter aberto o nosso entendimento para vermos o que Deus tem mostrado. Então você vai ficar com esse pensamento. Continuaremos no outro culto de onde paramos aqui. Se cremos que Deus não muda, em todas as dispensações encontramos a mesma coisa. Quando Deus entra em cena, somente o eleito e predestinado pode ver. Os outros ficarão à margem, ouvirão, se alegrarão, se regozijarão, todas essas coisas, mas não permanece na verdade. Eles não podem dar fruto permanente, porque a natureza deles não é para isto. Que Deus nos ajude, que tenha misericórdia de nós, que possamos crescer e frutificar no conhecimento de nosso Deus e Pai. Deus eterno, soberano Senhor, nós te agradecemos nesse instante, Pai bendito, por o Senhor ter sido tão bom, compassivo e misericordioso para com cada um de nós, por o Senhor ter aberto os nossos olhos nesse tempo final para compreendermos as Escrituras. Nós sabemos que não merecemos isto, Senhor, não temos nada melhor do que as outras pessoas têm. Se temos, veio de Ti, e não porque merecemos, mas porque Tu usaste de misericórdia conosco. Ajuda-nos, ó Deus, em cada dia que passarmos nesta terra, que possamos ter o nosso entendimento despertado, que possamos ter a sensibilidade espiritual de ouvir a voz do Senhor, de saber o pequeno e suave toque da pomba que nos guia em direção à palavra e a fazer a Tua vontade. Pai bendito, perdoa as nossas faltas, Senhor, os nossos pecados, os nossos deslizes, tudo aquilo que é humano, que ainda está em nós. Pedimos que o Senhor nos limpe e nos purifique através do sangue de Jesus Cristo. Ajuda cada um de nós, Senhor. Cura os enfermos que porventura estejam em nosso meio. Entre os irmãos presentes, aqueles que estão ouvindo a nossa transmissão, os que ouvirem futuramente este culto, que esta mesma unção, a unção da Tua palavra, possa estar sobre cada um dos Teus filhos em todo o tempo que estivermos nessa terra, para a glória do Senhor Jesus. É neste nome que nós oramos e te pedimos. Amém e amém. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Vem Tu, chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Amém? Amém. Está você contente com o que Deus tem feito por você? Amém. Então que o Senhor vos abençoe, vos encha com a sua graça. Que todos tenham um final de semana abençoado por Deus. Amém. E até a próxima. Muito obrigado.